Salve, salve nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer. Que hoje é terça-feira, dia 30 de agosto, penúltimo dia do mês, né? O dia 1º aí é quinta-feira, aniversário do Corinthians. A gente já segue aí essa preparação. Uma semana muito boa pro Corinthians. Vencemos ontem no Brasileirão. Então aí semana, como eu falo, quando a gente começa a semana com a vitória do Corinthians, uma semana mais leve, mais tranquila pra gente. Seguimos aí nessa batida. Peço que sigam o John nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter. Todos os links aí na descrição pra vocês. Vamos pra cima, rapaziada, já falar dessa partida de ontem, tá? Corinthians bateu aí o Bragantino por 1-0, gol do Gustavo Mosquito, ainda no primeiro tempo. Corinthians foi a campo com Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Lucas Piton, Fausto, Duqueiroz e Renato, tá? E aí na frente Mosquito, Roger Guedes e Yuri Alberto. O primeiro tempo foi bom pro Corinthians, tá? A gente teve aí uma certa superioridade frente à equipe do Bragantino. Tivemos algumas oportunidades. O Bragantino teve uma grande chance também com o Arthur, tá? Uma bola que ele recebe do Johan. Leva, tá cara a cara com o Cássio, dá uma cavadinha, a bola vai pra fora, tá? O Gil ainda tá acompanhando a bola, caso fosse pro gol, acho que o Gil tiraria, tá? Mas foi uma grande chance aí do Bragantino, um lance cara a cara. A gente tem algumas oportunidades aí pela equipe do Corinthians, finalizações pra fora, um lance que o Mosquito chega na linha de fundo sozinho. Tem o Yuri Alberto no primeiro pau que tá marcado, tem o Roger no segundo sozinho e o Renato vindo, entrando na área, sozinho. O que ele faz? Força a bola no primeiro pau e erra o passe. O zagueiro do Bragantino cortou. Por que você não acha o Renato? Por que você não cava no segundo pau pro Roger? É isso que eu falo do Mosquito. É um cara que tem muita vontade, muita velocidade, mas falta qualidade técnica para ele, esse discernimento, essa calma, a inteligência para ele. Que se é um cara como Renato Augusto, se é um cara mais calmo, que olha o jogo, seria titular do Corinthians. O Mosquito, se na linha de fundo tivesse calma, ele seria titular do Corinthians. Não é, porque chega na hora H, meu Deus do céu, é uma loucura. Mas enfim, o bom é que ele se redime, tá? Ele se redime. No próprio jogo contra o Bragantino no Paulistão, ele que faz o gol. Depois eu acho que ele perde um gol, depois ele faz um gol também, tá? A mesma situação não a mesma situação, mas assim, ele vem num lance importante perdido, e aí na sequência o Roger finaliza de pé esquerdo, tá? A bola desvia, sobra no segundo pau para o Mosquito sozinho, tá? Só escorar no contrapé do goleiro, um gol aí muito importante para o Corinthians, ainda na primeira etapa, tá? Dando tranquilidade para a nossa equipe, só que a gente vem para a segunda etapa. O Fábio Santos entrou no lugar do Lucas Piton, tá? Foi a única mudança aí no intervalo. O Corinthians, obviamente, sabia que o Bragantino ia sair para o jogo, e aí teria espaço no contra-ataque. E teve muito espaço, tá? Muito espaço. Primeiro lance de perigo, é um contra-ataque, bola cai no Roger do lado esquerdo, ele balança o corpo para um lado, puxa para o pé direito, acha o Duqueiroz. Duqueiroz domina, finaliza no travessão. Pô, John, uma finalização boa no travessão? Não, foi uma finalização ruim do Duqueiroz. Poderia ter acertado o gol e feito o gol, como poderia, tá? Assim como eu falei pro Mosquito, ter tido o discernimento de perceber que o cara veio para fechar o chute dele e deixou o Mosquito do lado dele sozinho. Se ele, ao invés de bater no gol, dar o passe pro Mosquito, o Mosquito ia estar ele e o goleiro, com um espação assim enorme para fazer o gol. Tá? É isso que eu falo. Às vezes os jogadores do Corinthians se afobam na frente do gol quando chega perto da área. Certo? Tivemos essa grande chance com o Duqueiroz. Perdeu. Não fez o gol e não achou o passe. No lance seguinte, não lembro quem agora do Corinthians quebrou a bola, acho que o Balbuena, não lembro. Quebrou, alguém raspou de cabeça, saiu o Yuri Alberto, outro zagueiro na corrida. O Yuri Alberto já deu tapa, acho que é o Natan. Já deu tapa, ganhou, e isso a bola no pé esquerdo dele. Levou mais uma vez, finalizou, rasteiro no meio do gol. Nem bateu cruzado, tá? Chute esquerdo cruzado, nem bateu no canto do goleiro, bateu no meio rasteiro. Mais uma chance perdida pelo Corinthians, tá?
Mais uma chance. Tivemos depois o Roger Guedes dominando na ponta da área, isolou a bola. O Ramiro bateu da entrada da área no meio do gol. Fausto Vera finalizou 2 bolas para fora. O Duqueiroz finalizou mais uma. O Mosquito teve chance. Então assim, chance para matar o jogo no início do segundo tempo não faltou para o Corinthians. E aí, a partir do momento que dá 20, 25, você olha para o Renato Augusto, ele está se arrastando em campo. Acabou a bateria dele. Acabou o Renato Augusto. Saiu. E aí o que eu não entendi do Vitor Pereira foi tirar o Roger Guedes, tá? Eu não tiraria. Eu tiraria o Mosquito, mas não tiraria o Roger. Ou tiro o Yuri e deixo o Roger de referência, para ser esse cara do contra-ataque, tá? Eu não tiraria o Roger. Ele tirou o Roger, tirou o Renato, coloca o Ramiro e o Matheus Vital. O Matheus Vital até que entrou bem, tá? Dentro da proposta do Corinthians de puxar contra-ataque e tudo mais. Ramiro também foi importante, apesar de ter perdido aí a finalização, né? Errada a finalização no caso. Depois a gente tem a entrada do Bruno Mendes no lugar do Duqueiroz e também o Cantillo no lugar do Mosquito. Tá? E aí o Corinthians só se defendeu. Bruno Mendes na linha de 3 na zaga, tá? Na frente da área, Fausto e Cantillo, 2 volantes ali. E aí pra frente soltou o Ramiro, Matheus Vital e Yuri Alberto. Esse foi o Corinthians do finzinho do jogo. E quem teve as melhores oportunidades? O Bragantino. O Cássio fez 2, 3 grandes defesas. A do finalzinho dos acréscimos já, pelo amor de Deus, de cabeça, que ele tá vindo pro lado direito, a bola vem do lado esquerdo, ele faz a defesa ali com a mão esquerda, uma defesaça para garantir os 3 pontos do Corinthians. Foi no sufoco no fim do jogo? Foi, mas o Corinthians já poderia ter matado o jogo. Faz o 2-0, acabou. O Bragantino ia abafar no final? Ia, mas se você toma um gol no final, beleza, ainda tá 2-1. Mas não, ficou naquilo que se toma o gol, perde 2 pontos, tá? É o gol que vale 2 pontos. Vale 1 ponto pro Bragantino, vale 3, né? 1 ponto pro Bragantino e tira 2 do Corinthians. E aí a gente não tomou, graças ao Cássio, que pra mim foi o melhor em campo ontem, salvou o Corinthians, tá? Pra mim, Cássio melhor, seguido do Fausto e em terceiro Fagner. Uma grande atuação do Fagner ontem. O Fausto Vera, dos jogadores de linha, foi o melhor, tá? Só não foi melhor que o Cássio, que aí pra mim o Cássio foi muito decisivo na noite de ontem. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Mais uma vez eu coloco uma grande vitória do Corinthians, tá? Importantíssima, tá? Importantíssima a vitória do Corinthians. Nos coloca aí com 42 pontos na 4ª colocação. Importante porque o Inter venceu 4-0 no Juventude, tá? O Inter encostou na pontuação do Corinthians. Na verdade, tinha passado o Corinthians venceu também. O Flu empatou, foi a 42. Então tá agora Flu em terceiro 42, Corinthians 42 em quarto, Inter em quinto 42. Próxima rodada do Brasileirão, Corinthians e Inter dentro da Arena. Vocês estão entendendo? É a chance da gente abrir 3 do Inter, certo? Flamengo 43, venceu na rodada também, né? Venceu o Botafogo. E o Palmeiras com 50 pontos, 8 à frente do Corinthians. Palmeiras aí, que empatou com a equipe do Fluminense. Quero saber qual que é a expectativa de vocês para o Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, rapaziada, o Duqueiroz recebeu aí o 3º cartão amarelo, tá? Tava pendurado. Esse é um ponto importante. Duqueiroz estava pendurado, assim como Fausto Vera. Fausto Vera não tomou cartão. Nossa, vou tomar água de novo. Bom, Fausto Vera não tomou cartão, Duqueiroz tomou. Não enfrenta o Inter, tá? Não enfrenta o Inter. Pela coletiva do Vitor Pereira, ele falou o seguinte, ó. O Maicon não tá perto de voltar, certo? O Maicon ainda não põe o pé esquerdo no chão. Por quê? Porque ele quebrou um dedo, tá? Foi o que eu falei no vídeo de ontem. Não dá pra gente imaginar que o Maicon daqui uma semana vai voltar, porque não é assim. Não foi uma lesão muscular. Gelo, fisioterapia, tá pronto. Não. Lesão de osso. Quebrou o osso, quebrou o dedo do pé. Certo? Então assim, hoje é dia 30 e o Maicon ainda não colocou o pé no chão, não apoia o pé no chão, que tá com o dedo quebrado ainda, certo? Então assim, na ausência do Duqueiroz, e nem só na ausência dele, já falei que a minha dupla de titular do Corinthians nesse momento seria Fausto e Maicon, se o Maicon estivesse à disposição, tá?
Muita gente falou, pô, John, então agora é Cantígio e Fausto? Eu tenho uma dúvida, porque no meu entendimento, até do posicionamento do Fausto, é Fausto e Cantígio brigando por uma vaga, tá? A de primeiro volante. E aí, segundo volante, poderia ser o Duqueiroz, o Maicon, o Rony, tá? Então, assim, pro jogo contra o Inter, já que a gente tem a ausência aí do Duqueiroz, não sei quem vai ser a dupla do Fausto. Pode ser o Cantígio? Pode. Maicon, muito difícil. Ramiro? Pode. E aí, a gente tem a possibilidade também do Rony retornar de lesão, né? Pode ser aí o titular ao lado do Fausto. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Lembrando que os jogadores pendurados do Corinthians são Fausto, Giovani, Giuliano e Raul Gustavo. Só o Fausto do Queiroz estava em campo, né? O do Queiroz tomou o amarelo. E aí o meu medo é do Fausto tomar o amarelo contra o Inter e não jogar o clássico contra o São Paulo, tá? Isso aí não pode. Já tem que ir sabendo disso aí pra não... É que é complicado, né? O cara ali é o primeiro volante, às vezes tem que fazer uma falta pra matar a jogada. Infelizmente, aí, ossos do ofício. Quero saber a opinião de vocês. Qual seria a dupla ideal para o Fausto? Lembrando que o Maicon está machucado, rapaziada. Bom, e o Cássio foi um dos jogadores aí que falou ao final da partida. Ele trouxe o seguinte: glória a Deus por essa vitória, resultado importante para a gente se manter entre os primeiros. A gente está aí para ajudar. Quando não consigo defender, o pessoal defende, ajuda. Hoje consegui defender, o Gil também. O espírito é esse de entrega. Enfrentamos uma equipe difícil de jogar, muito qualificada. Precisávamos desse resultado para nos reabilitarmos. Viemos de 2 derrotas na competição. Foi uma grande vitória, agora é descansar e pensar na próxima partida. E aí, em questão de planejamento, eu acho que hoje é dia de folga, tá? A gente vai avaliar aí, mas acho que hoje é folga. Aí treina quarta, quinta, sexta e sábado para jogar no domingo contra o Inter, tá? Mais um jogo em casa. Como eu falei, a gente tem uma sequência aí de 4 jogos em casa. Bragantino, 4 jogos em casa não, 4 jogos em São Paulo. Pega o Bragantino em casa, vencemos. Tem o Inter domingo em casa. O São Paulo no Morumbi, então é um jogo que você não precisa viajar, tá? Não tem que pegar avião e um dia antes, não. Tá aqui em São Paulo mesmo, tá na capital. E depois já pega o Fluminense no jogo da volta da Copa do Brasil. Então 4 jogos aqui dentro da capital paulista, que a gente fala. Tempo de treinamento, descanso. É o momento que a gente precisa, tá? Pro Renato Augusto fazer um jogo completo contra o Inter, tá? Pra gente não precisar fazer o rodízio, como a gente vinha falando. Se tiver uma semana, só joga fim de semana, aí é tranquilo. E a gente vai ter essa semana livre e a próxima também, que aí é antes do jogo contra o Inter e antes do jogo contra a equipe do São Paulo. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora novidade importante, o técnico Lionel Scaloni, tá? Treinador aí da seleção argentina, está observando o volante Fausto Vera da equipe do Corinthians para os amistosos em setembro, tá? A Argentina pega Honduras e pega Jamaica, seguindo a preparação para a Copa do Mundo, tá? A Copa do Mundo aí em novembro, já acabou eliminatórias, não tem mais jogos, então só amistosos, tá? E aí, se o técnico tá observando, existe a possibilidade do Fausto ir para a Copa do Mundo. Pô, eu ficaria muito feliz. Nesse momento, eu acho que ele tem chance sim, tá? Pelas atuações dele com a camisa do Corinthians. Ontem, como eu falei, o jogador de linha foi o melhor do Corinthians, tá? Só não foi mais decisivo que o Cássio, mas jogador de linha ele foi sensacional, o Fausto Vera. Tá? E já vem numa sequência importante, tá? Já vem jogando muito bem. No último jogo aí, que foi contra o Fluminense, elogiei ele também, tá? Foi muito bem. Então, assim, vem numa sequência boa. E aí, o Fausto Vera não tem jogos pela seleção principal da Argentina. Ele jogou na seleção sub-17, jogou na seleção sub-20 e também na seleção sub-23. Ponto importante. Ele jogou na seleção sub-23 em 2019, quando ele tinha, 19 anos, que ele é do ano de 2000. Atualmente, o Fausto tem 22 anos. E pensar que há 3 anos atrás ele já jogava na seleção sub-23, então estava sempre adiantado, tá? Então, assim, tem um pouco conhecimento sobre os meio-campistas aí da seleção argentina, tá? De quem vai pra Copa, quem não vai. Tem alguns nomes em mente, né? Que a gente já sabe os mais famosos aí. Mas, assim, acho que pelo menos entre os 23... poderia caber aí o Fausto, tá? Poderia caber com tranquilidade. Quero saber a opinião de vocês. Ponto importante é que o técnico Lionel Scaloni está observando o Fausto.
Aí vai que ele vai para um amistoso aí, tem uma boa atuação, né? Manter essa sequência pelo Corinthians é o que ele precisa para jogar a Copa do Catar de 2022. Quero saber a opinião do corintiano. Bom, rapaziada, agora falando de mercado da bola, o William Borges, tá? Ex-camisa 10 do Corinthians, assinou com o Fulham na Inglaterra, tá? Finalmente aí saiu o desfecho dessa negociação. O William já havia viajado para Londres, estava com a família dele lá, só aguardando essa proposta. Chegou, proposta, tá? Já assinou, faz os exames hoje, tá? Já deve aí ser anunciado como novo reforço do Fulham. Ele já tá todo acertado, tá? É só que aquela questão de exame e tudo mais, foi aprovado e será anunciado oficialmente, rapaziada. Informações aí do pessoal do UOL e do GE também. Ele morou durante 8 anos, certo? Em Londres, jogando 7 pelo Chelsea e 1 pelo Arsenal, tá? Então já conhece a cidade e tudo mais. Retornou pro Corinthians depois de um ano em baixa, né? No Arsenal. Veio pro Corinthians, naquela expectativa da torcida. Foi uma contratação bombástica, tá? Veio para ser o camisa 10, um cara que, pô, tava há 8 anos na Premier League, veio com a expectativa muito alta. No começo, jogou bem, tá? Teve atuações que a gente falou, pô, realmente é um cara que vai desbalancear um jogo, desequilibrar um jogo aí pro Corinthians. Só que assim, nessa reta final, decepcionante, tá? Decepcionante, principalmente pela forma com que ele saiu, tá? Entenda a justificativa dele, ele colocar a questão da família e tudo mais, mas assim, eu senti como que ele tivesse abandonado o barco, tá? Abandonou o barco no meio. Abandonou o barco no meio, saiu sem ter o acerto ainda concreto com o Fulham, veio acertar agora, e ele já tinha saído, ó, muito antes do clássico contra o Palmeiras, sai antes da decisão da Copa do Brasil, que ele tomou 2-0 em Goiás, tá, pro Atlético Goianiense. Então, enfim, pô, era um cara que eu via assim como referência pro Corinthians por ter retornado, mas acabou bastante minha admiração, tá? Acabou de verdade aí minha admiração que eu tinha pelo William. Agora vai jogar aí pelo Fulham, ao lado do Andreas Pereira, tá? Andreas Pereira, outro brasileiro. Boa sorte, tá? Boa sorte pro William e é isso, tá? É isso. O William chegou a fazer uma publicação essa semana, tá? Com a família dele lá em Londres, com a legenda família em primeiro lugar. Acho com a resposta aí ao pessoal do Corinthians, alguns jogadores aí que vem mandando algumas indiretas. Ele meio que colocou mais uma vez a justificativa dele. Pra mim, como eu já falei, tá? Decepcionante. Decepcionante a passagem do William pela equipe do Corinthians. E é isso, rapaziada. Agora ele está acertado com o Fulham. Vida que segue pra ele. Vamos focar aqui no nosso Coringão. Fechou, rapaziada? Agora, rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Bom, a equipe do Vitória de Guimarães de Portugal fez uma proposta aí pelo Matheus Vital, certo? Para contratar aí o meio atacante do Corinthians, ainda nessa janela. Por quê? A janela de Portugal fecha depois de amanhã, quinta-feira, dia 1º de setembro. Tá? É o prazo máximo de inscrição. Bateu o horário dia 1º de setembro, não pode mais inscrever. Tá? E aí o Vitória de Guimarães simplesmente chegou no Corinthians e falou, ó, tem uma proposta aqui de uma transferência sem custos. A gente não paga nada, o Matheus Vital vem para o Vitória de Guimarães e o Corinthians mantém parte dos direitos econômicos do atleta. Atualmente o Corinthians tem 85%, tá? 85%, manteria, sei lá, 50%, algo nesse sentido. Qual a vantagem para o Corinthians? Ah, numa futura venda. Faz o seguinte, Vitória de Guimarães, paga agora e leva o cara, ponto, e fica com 85% dos direitos do jogador. Não entendo esse tipo de negociação. Vou lá para comprar o cara, mas não vou pagar nada. Ainda pega um pouco da porcentagem no atleta. Pô, surreal isso aí. Surreal. É muito difícil o Matheus Vital sair. Primeiro, o salário que o Vitória de Guimarães ofereceu é mais baixo do que ele ganha aqui no Corinthians. O Corinthians não iria receber nada pela negociação. Então assim, o Vitória de Guimarães veio no sentido de, ó, tô com essa proposta e tem que aceitar logo, porque a janela já vai fechar. Então meio que para colocar uma pressão no Corinthians. Negocia o cara logo, pra gente já botar pra rodar, já inscreve ele. Se ele der certo aqui, vocês têm uma porcentagem futura de uma negociação que possa acontecer. Então tudo isso, possibilidades. E dinheiro na conta? Nada.
Nada, nada, nada. Então, assim, pelo que eu tô vendo, o Corinthians não vai negociar o Matheus Vital, muito porque pelas opções que a gente tem no elenco hoje. Já não tem opção pro ataque. O Léo Natel entrou esses dias, já foi um sufoco, saída do Corinthians. Tem o Matheus Vital, que é o que vem entrando. O Adson não estava no jogo de ontem, foi cortado, sentiu dores. Sentiu dores, foi cortado. A gente não tem elenco. Vai sair o Matheus Vital? Se fosse uma contratação, pagando, beleza, pode negociar, não penso duas vezes. Mas, pô, sair de graça pro Vitória de Guimarães, pelo amor de Deus, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!